Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Primeiro eu vou pedir para vocês se inscreverem, dar like, hypar o vídeo, que é importante. Vamos falar bastante de Juan Pablo Vojvoda, galera. O Pablo Vojvoda que já estava no CT Rei Pelé ontem, vai ter contato com os atletas hoje. Não recebemos nada aqui da assessoria do Santos, quando que se vai ser no período da manhã, à tarde. Eu acredito que vai ser no período da tarde, que os guerreirinhos da Vila vão fazer seu primeiro contato aí com o Juan Pablo Vojvoda, que terá coletiva ao meio-dia hoje. Bom, eu fiz uma thumb aí, a última esperança. Gente, Juan Pablo Vojvoda é a última esperança para a vida do Santos. Por que eu falo isso, né? O Santos já está no terceiro técnico nesse Campeonato Brasileiro. Começou com Pedro Caixinha nas 3 primeiras rodadas, depois o Kleber Xavier assumiu, uma catástrofe anunciada, uma tragédia anunciada, caiu mediante uma goleada histórica, 6-0 contra o Vasco. Falar em goleada, hein? Ô, seu Carille, hein? Seu Carille tomou ontem 8-0 do Flamengo. Ai, como os deuses do futebol, eles começam a ser justos, né? Tomara que essa escola gaúcha, que acabou com o futebol brasileiro, né? Termine essa era, né? Do Filipão, Titismo, Carille, Kleber Xavier, que tá com muito tempo aí com o Tite, Matheus Bach, que hoje é auxiliar do Santos, né? É a mesma escola. Vimos lá, né? Contra o Bahia, né? E, inclusive, normalizou, né? A derrota. É uma coisa de louco. Mas, enfim, a última esperança em Vojvoda. Ele é capaz disso, pessoal? Acreditamos que sim, né? Mas a gente já fez várias pontuações sobre a questão do Juan Pablo Vojvoda, os questionamentos pelo fato dele estar assumindo um time grande pela primeira vez na sua carreira, tá? Mas o que ele fez no Fortaleza realmente foi um trabalho espetacular. Eu estava vendo, até falei na última live sobre um jornalista de Fortaleza, Josa alguma coisa, né? Não sei o sobrenome dele. E ele fez duras críticas em relação ao Vojvoda, falando que nos últimos tempos realmente o Vojvoda estava muito mais do mesmo. Também acredito que possa ser a questão do ciclo, né? O ciclo vai terminando, as coisas vão se desgastando, é natural. A grande questão é que o Vojvoda ele vai ter que fazer uma revolução no Santos Futebol Clube. O Santos tem que começar, o time, tá, gente? Eu tô falando de time, eu não vou falar de diretoria, porque a gente já sabe de todos os problemas que essa diretoria tem feito, né? Tá mais com esse escândalo aí que o Fábio Sormani deu sobre a questão do Marcelo Teixeira. Eu nem vou falar de campo. O Santos, ele precisa, o Vojvoda precisa fazer uma revolução no sentido de começar do zero, gente. Tem que começar tudo do zero. Tudo do zero. Chegar para os atletas, falar assim, rapaziada, vamos iniciar aqui do zero. Vou avaliar os jogadores do elenco. Ele tem que fazer mudanças. Principalmente na atitude desses jogadores. Ele vai ter que mudar na parte coletiva desse time. A principal situação que o Vojvoda vai ter que fazer é a parte organizacional. Ele vai ter que organizar esse time. O time do Santos é muito desorganizado. Precisa organizar. Se o Santos ele se organizar minimamente, a gente começa a tentar competir. Porque como você organiza o time, aí você parte para a parte de competitividade. Porque não adianta você ser um time desorganizado e tentar ser competitivo. Não tem como. Você tem que ser organizado primeiro para depois você ser competitivo, entendeu? Então o Vojvoda vai ter que trazer isso. Existe o ânimo, né, novo quando se traz um técnico. Isso é normal também. No caso do Kleber Xavier não aconteceu, né? Mas vai ter esse ânimo. Ele vai ter a semana cheia de treinamento para jogar contra o Fluminense no domingo. Então vai conseguir trabalhar. Muitos falam que ele pode até começar com 3 zagueiros, como ele começou lá no Fortaleza. Eu acho que é difícil, né? Porque o Santos está sem zagueiros.
Eu acho que a parte principal do Santos, e olha, vou falar para vocês, gente, eu falava muito sobre isso. O Santos está contratando jogadores do meio para frente, está deixando de lado a zaga. E está refletindo hoje. Hoje o Santos tem o Luan Pérez, que é um jogador que, sabe, está muito regular demais. A gente precisa de jogadores que sejam muito bem, está muito regular. João Basso tá machucado, é um zagueiro que tá vindo bem antes, por incrível que pareça, pra você ver o nível do Santos Futebol Clube. O Luizão, tenebroso, tenebroso. Ah, Diogo, você tá querendo vir aqui e fazer. Tá queimando o garoto? Não, não tô queimando o garoto. O Luizão, ele não tem capacidade de jogar no Santos Futebol Clube. Ah, mas ele pode melhorar com o Vojvoda. Espero que ele melhore. Eu não vi isso. Não vi isso contra o Vasco, não estou vendo isso contra o Bahia. Eu que defendi muito o Luizão, a entrada do Luizão, pelos valores que foram envolvidos, pela Série B que ele estava fazendo pelo Novo Horizontino, mas realmente ele sentiu a camisa do Santos. Tá? Um atleta, aí vamos entrar na parte de psicologia, né? E ele deu essa entrevista para a Gabriela Brino, né? Dizendo que sentiu lá no Campeonato Paulista, quando ele fala, eu senti demais. O jogador ele tem que estar preparado para isso, gente. O Santos ele tem que contratar atletas que são muito fortes mentalmente. Não adianta você só contratar o atleta pela parte técnica, não é só isso. O cara tem que ter boa técnica, é, é, parte mental tem que ser muito forte, porque ele vai receber uma pressão muito forte no clube, né? Então você contratar jogadores que mentalmente são fracos, isso prejudica o coletivo do time. Essa é a verdade. O Santos tem o garoto Ananias lá, que é um garoto ainda, né? O Zé Ivaldo tem que ser reintegrado, tá? Diante do problema que o Santos está. O Santos que afastou o Zé Ivaldo, acredito também muito pelo aval do Kleber Xavier, mas pelo fato do Santos dele chegar no nível de partidas que o Santos tinha que comprar o atleta, mas vai ter que comprar o Zé Ivaldo. Não tem jeito, pessoal, não vai ter que fazer. E o Santos está em busca desses zagueiros, né? Ontem se falou demais sobre o Alex Duarte, o jogador do Spartak de Moscou, diz que o Santos está muito próximo. É um valor altíssimo, porém um jogador novo, 24 anos, jogador chileno que está lá no futebol russo na Europa. Eu acho que é um nome interessante, tá? Sobre o Adonis Frias, do León do México, um jogador de 27 anos, teve lesão séria lá no México. Eu vi alguns jornalistas, né, dizendo que ele já saiu do León, que ele fez a sua última partida, o Adonis Frias, e que o Santos já entrou em acordo com o atleta. Isso que vem do México, tá? É um jogador que foi do Defensa e Justiça, naquela época que o Defensa e Justiça estava muito bem, época de Crespo, Sebastião Becatese, esses técnicos argentinos. É um jogador que já, inclusive, jogou de volante. É um jogador lento, hein, gente? O Adonis Frias é um jogador lento, gosta muito de lançamento, como o Zé Ivaldo faz bastante, né? Caiu demais nessa última temporada com o time do Leão do México, tá? É melhor que os zagueiros que estão aí? Cara, eu sinceramente eu acho que é do mesmo nível, tá? Digo nível Luan Pérez, João Basso, sabe? Não sei se seria um zagueiro para chegar e. Ah, é um zagueiro para tomar conta. Como, por exemplo, foi o Gustavo Gomes do Palmeiras na época. Entendeu? Não sei, eu acho que o Alex Duarte é um jogador que possa dar um futuro melhor para o Santos. É um jogador novo, é um jogador com mais vitalidade, vamos dizer assim. O jogador do Leão tem 27 anos, é uma idade boa, para zagueiro é muito boa, mas tem esse histórico de lesão que ele teve. E pelo que eu vi um pouco assim, eu lembro de quando deixa esse Justiça, ele é um jogador lento, né, gente? Aquele zagueirão, né? Sobre o Santiago Gonçalves, aquele volante lá, parece que realmente o Santos não entrou em acordo com o Tigre. Se diz muito que Vojvoda falou, ó, para pegar esse dinheiro que vocês vão
contratar o Thiago Gonçalves, contrata um outro jogador. Eles falam isso, não sei se é verdade, né, pessoal? Eu sei que a janela tá para acabar, terça-feira que vem, e o Santos precisa contratar zagueiros, no mínimo 2 zagueiros, gente. Porque a situação do Santos passa muito pela defesa. Se não conseguir contratar esses zagueiros, o Voivoda vai ter que ver alguma alternativa para esse time, para essa defesa do Santos. Qual alternativa? Eu não sei. O Gil que rescinde o contrato, né? Então é bem complicado. A situação do Voivoda é uma última esperança, o início de uma nova era. Espero que seja de uma nova era, porque é uma coisa mais longa, né? E ele vai ter muito trabalho. Ele fez muitas anotações contra o Bahia, né? Muitos brincaram, né? Ele estava com um caderno de 200 folhas, né? E haja caneta, porque o que o homem anotou foi o jogo inteiro. E realmente vai ter muito trabalho. Só que ele vai ter semanas cheias, né? Semanas cheias, coisa que o Kleber Xavier teve, semanas cheias, o Caixinha também teve, e não souberam aproveitar. Não conseguiram extrair nada desse time. Esse time passa pela questão anímica, passa pela questão organizacional de time, e ele vai ter que achar atletas para um time que ele quer formar, né? Então, assim, esquecer algumas essas táticas que o Santos vem vindo, que esse 4-3-3 que vem matar o Santos Futebol Clube, né? Tentar mudar alternativas, coisas que não dão certo, como o Tiquinho, esses dois volantes, que já tentou várias duplas de volante, não deu certo, já tá mais do que provado. Então esperamos que o Voivoda faça um grande trabalho, desejo muita sorte ao Voivoda, e a última esperança que a gente tem é que a gente possa sair desse limbo. Se o Santos for uma rodada boa, não for uma rodada ruim para o Santos, apesar da derrota, né? O Santos vencendo o Fluminense pode ser que dê uma desgarradinha aí da parte de baixo da tabela. O Santos precisa vencer o Fluminense, gente. De 18 jogos, o Santos precisa de 8 vitórias para esquecer rebaixamento. Tá bom, pessoal? E antes de mais nada, eu vou pedir para vocês hyparem o vídeo, se inscreverem no canal, dar o like, compartilhem, comentem. Comentem que é muito importante para o canal. Tá bom, galera? Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.